se encontram discutidas em O Livro dos Espíritos. E tem uma questão, talvez das mais importantes da obra, que é a de número 625, quando Kardec pergunta ao Espírito de Verdade qual é o espírito mais elevado que passou pela Terra, que podemos tomar como modelo e guia. A resposta em duas partes diz: vede Jesus. Jesus é para nós o espírito mais evoluído de que nós temos notícia. E na explicação da questão, diz que é o tipo de perfeição que podemos aspirar na Terra. Portanto, quando algumas pessoas tomam como referência Jesus, e nós pensamos assim, bom, mas Jesus é inatingível. Bom, é claro que ele vai evoluindo e nós nunca vamos chegar muito perto dele. Mas o tipo de Jesus que nós conhecemos, que temos notícia, é o tipo de perfeição que nós podemos atingir. Não é inatingível. Por isso é modelo e é guia. Então, uma desculpa que muitas vezes é frequente, que diz, não, mas isso é Jesus. Pois é Jesus e podemos ser nós. Não temos por que fugir do esclarecimento e do modelo. Um modelo inatingível, bom, é inatingível. Mas o modelo de Jesus, o Cristo que nós conhecemos na Terra, segundo Kardec, é um modelo que nós devemos aspirar. E se nós devemos tomá-lo como modelo, como guia, ficamos pensando como seguir Jesus. É um pouco difícil, porque ele esteve encarnado há 2000 anos, fica complicado. Só temos uma alternativa, que é seguir os ensinos que ele nos deixou, que se encontram, resumidos pelo menos, no Evangelho. Principalmente nos evangelhos canônicos, naqueles textos atribuídos aos evangelistas que nós conhecemos. Mas, a grosso modo, nós podemos dizer que Jesus deixou para nós dois tipos de orientação. Um, que Caibar classifica como ensinos de Jesus, e as parábolas, que são tão conhecidas, tão famosas, de todos nós. Tem algumas até que nós sabemos mais ou menos de cor, de tanto que ouvimos falar nesta e talvez em outras reencarnações. Eu confesso que tenho uma grande dificuldade para entender as parábolas. E penso até que, como eu, muita gente tem dificuldade em entendê-las. Embora saibamos, quando alguém fala assim, é uma parábola. É uma parábola de Jesus, é uma história para nos esclarecer e nos manter desperto. Tem uma em particular que eu nem trouxe a Bíblia, porque eu acredito que todo mundo conheça, todo mundo sabe, se não textual, pelo menos em seu espírito, na sua alegoria, na sua forma mais geral. É a parábola do filho pródigo. Alguém não conhece? Quem não conhece, o Arif dá uma Bíblia depois. Está no capítulo 15, a partir do versículo 11. Não, ninguém quer. Que sorte, hein, Arif? Você viu? O Arif é meio assim, né? Mas ele, para a Bíblia, ele abre a mão, pode deixar. Então, se alguém não tiver, fala com ele. Mas a parábola do filho pródigo
é curiosa, porque diz que havia um homem que tinha 2 filhos. E veja, havia um homem que tinha 2 filhos. Não é mulher não, viu? Não tinha mulher ali não. Então, nessa estamos só nós. Ele tinha 2 filhos e o filho mais novo, um dia cansou. Acho que ele cansou da orientação do pai. Por um motivo qualquer, ele pediu a herança. Lá na minha terrinha, onde eu nasci, uma cidade muito grande, muito bonita, muito importante, a herança a gente recebia depois que os pais morriam. Parece que hoje mudou um pouco. O pessoal está distribuindo a herança antes. Mas no Evangelho ele pediu a parte que lhe cabia da herança. E o pai, então, doou para ele. Deu a herança para ele, repartiu, a parte que competia lhe deu. E ele, em poucos dias, resolveu ir embora. Porque não bastava apenas ter a posse. Ele disse, não, eu vou embora. Não quero mais a influência do meu pai. Ele foi embora e dissipou a fortuna. Gastou em festas, em sei lá o quê, numa porção de coisas. Perdeu o dinheiro. E continuou a sua vida longe do pai. E, naturalmente fez novos amigos, foi para terras distantes, começou a trabalhar para outras pessoas e foi se sentindo cada vez pior, cada vez com mais dificuldade, terminando por ficar cuidando de porcos. Vamos lembrar que porcos, para os judeus daquela época, não era uma coisa muito agradável. Ele vivia com os porcos. Ele se alimentava da comida dos porcos, não é isso? E teve dificuldade. Imagina alguém sair da situação boa que tinha para ir viver entre porcos e passar necessidades extremas, precisando se alimentar da comida que era dada aos porcos. Aí ele se lembrou do pai. Depois de muito sofrer, se lembrou do pai e disse que os trabalhadores do seu pai, o mais ínfimo, ele era muito melhor tratado do que ele. E ele deliberou então voltar para a casa paterna e ensaiou. Ele diria assim: olha, pequei contra Deus e contra ti, e volto para que me contrateis como um trabalhador, porque aqui serei muito mais feliz. Depois, então, de todo esse sofrimento, ele deliberou voltar, ensaiou e voltou. Quando ia chegando na casa do pai, o pai o viu de longe, ficou muito alegre, muito contente, correu abraçá-lo, trocou-lhe a roupa, colocou os sapatos ou alpargatas para recebê-lo de volta. Depois rola ali um filmezinho com o irmão mais velho que ficou lá, não é? E o pai acaba dizendo que há mais alegria na casa paterna pela volta de um filho do que por aqueles que ficaram. Bom, a história é mais ou menos assim. Tem uma diferencinha, porque Lucas, que é o único que narra, ele descreveu muito melhor. Bom, mas fica a história. E eu confesso que nós temos um grupo de estudos, temos estudado bastante, mas, e olha, tá difícil, né? Porque o rapaz sai de casa, faz uma farra, gasta tudo, volta, o pai aceita. Me parece natural. Mas fiquei com a história e pronto. Eu não entendi. Não entendi. E quando eu não entendo alguma coisa, eu me lembro de um professor que eu tive, um professor de matemática, lá em Santa Rita do Passa Quatro. Na primeira aula que eu tive com ele, no Antigo Científico, ele disse assim: eu explico a matéria. Eu explico. E como eu vinha de uma outra escola, de outra cidade, onde o professor não explicava de novo,
Olha que bacana. Então, a gente não entende, pergunta, ele explica. Ele falou, se eu explicar a segunda vez e vocês não entenderem, não se preocupem. Pergunta, eu explico de novo. Se não entender, então não pergunta mais não, faz cara de inteligente, finge que entendeu e ficamos por isso mesmo. Mas parece que com o Evangelho, os Espíritos não fazem assim. Eles explicam, explicaram, voltou. Muita gente continuou não entendendo, eu continuei não entendendo. E depois de muito tempo mandaram um cidadão que se chamava Hippolyte Léon Denisard Rivaio, conhecido como Allan Kardec, para nos esclarecer um bocadinho mais. E lá pelas tantas, no mesmo Livro dos Espíritos, a partir da questão 492, ele vai nos falar de espíritos protetores. Aqueles espíritos designados pela misericórdia divina, que se encarregam, por assim dizer, de cada um de nós. São nossos amigos espirituais, às vezes antigos familiares, sempre mais elevado do que nós mesmos, para nos conduzirem, nos orientarem durante a nossa existência. Eles aproveitam os nossos desdobramentos noturnos para conversar conosco. Aí a gente acorda, não lembra nada, mas traz a orientação. Outras vezes através de intuições, enquanto estamos despertos. Eles estão atentos à nossa vida, estão presentes à nossa vida o tempo todo, embora não estejam fisicamente ao nosso lado, necessariamente, todas as horas do dia, podem estar distantes e trazendo-nos a orientação, ajudando-nos para podermos compreender as nossas necessidades e agirmos de forma mais adequada. São chamados, genericamente, de anjos da guarda. Não são anjos, naquele sentido tradicional das religiões tradicionais, mas são espíritos mais elevados do que nós. Não tem sentido ser igual para nos orientar. Então, são mais elevados, porém, têm afinidade conosco. E essa orientação passa, muitas vezes, de muitas reencarnações. Durante muitas reencarnações, podemos ter o mesmo espírito protetor. Por isso, temos muita dificuldade até, e eles também, para dizer o nome. Porque o nome não significaria nada. Imagina dar um nome de uma pessoa com a qual tivemos um relacionamento mais íntimo, mais próximo, conhecemos há 2000 anos. Não vamos lembrar quem é. E ele não nos diz, normalmente, o seu nome. Mas está sempre presente, apesar das dificuldades que criamos. Muitas vezes não queremos ouvir, somos teimosos. Teimosos e o Espírito nos ensina, nos orienta e nós não fazemos. Claro que ele vai nos orientar para as atitudes sérias e corretas de nossa vida. Naturalmente, ele não vai dizer o que nós devemos almoçar ou jantar, mas vai nos orientar para nossas atitudes durante a vida. E algumas vezes nós nos rebelamos e não queremos ouvir, nos afastamos da intuição. E aí, dizem os espíritos, o espírito protetor se afasta. Alguns dizem, ele abandona o seu protegido. Não é que ele abandona o protegido, apenas se afasta, porque ele orienta,
orienta, ensina, e nós nos recusamos e queremos viver por nós mesmos. Achamos que somos mais competentes do que ele. E não queremos palpite. Deixa que eu viva a minha vida. Eu não quero ouvir mais. Então ele não perde mais tempo. Ele vai fazer outras coisas. Então ele se afasta. Ele não se desliga. Ele não vai embora. Apenas fica de longe, esperando para ver o que acontece, para ver como é que nós vamos reagir. Em geral, é uma catástrofe. E eles fazem isso com muita frequência. Às vezes achamos que, não, isso é só de vez em quando, porque nos esquecemos de onde é que nós estamos. Nós estamos num planeta de expiação e provas. Nós não estamos num planeta feliz. Nós não fizemos o nosso progresso direitinho. Nós entramos por desvios. Nós desobedecemos a lei. Por isso temos que expiar. Ninguém expia, ninguém paga diante da lei divina, sem necessitar e sem merecer. Nós somos aqueles que não demos muito certo. Tem a lei divina, com a evolução natural, que é o ramo de uma hipérbole, né? E vamos progredindo. Só que nós achamos difícil, saímos da curva, os outros vão, nós entramos num desvio. Aquele desvio não está bom, entramos em outro. E assim até necessitarmos de expiações, de correções. E depois que expiarmos, depois que, já paguei todas as minhas dívidas, que estou limpinho, aí vem as provações. Porque nós somos espíritos complicados. Então, o nosso anjo da guarda deve ter muito trabalho. E aí, eles saem e vão embora. Quando damos sinais de arrependimento, quando damos sinais de que queremos retomar o caminho, então ele nos abraça com muito carinho para nos conduzir de novo. Não tira as nossas dores. Não tira a necessidade do reparo dos erros que cometemos. Não tira a necessidade da prova que precisamos dar, de que aprendemos, de que estamos realmente querendo nos modificar. E não apenas aparentando uma mudança. Nós gostamos muito de aparentar. Parece. Então, as pessoas acham, mostramos para as outras, mas intimamente, lá dentro, não reconhecemos que pecamos contra Deus. Não reconhecemos que desobedecemos a orientação dos nossos maiores. Mas mesmo assim, parece que nós, espíritas, ou alguns de nós, espíritas, temos dificuldade em entender. São muitas questões sobre o anjo da guarda. São muitas questões sobre os espíritos. Achamos que o nosso orientador vai ser nosso empregado. Que nós vamos pedir e fazer e orientar até o nosso orientador como ele deve nos orientar. Quando não, queremos orientar o espírito protetor dos outros. Eu preciso ter uma conversinha com o protetor do Arif, porque o Arif anda fazendo umas coisas. Eu vou orientar o orientador dele. Muitas vezes nós achamos estranho, achamos que sabemos mais do que sabemos. Então, não entendemos direito a lição. Não entendemos quando Jesus falou em parábolas.
Não entendemos quando o Espírito de verdade explicou acerca das nossas necessidades. Então, os Espíritos generosos vêm e falam, eu vou ensinar mais fácil ainda. Jesus falou, não escreveu. O Espírito de verdade falou e escreveu. Parece que agora eles estão desenhando, para ver se a gente consegue entender. Para ver se lendo, ouvindo, vendo, conseguimos compreender aquilo que Jesus falou há 2000 anos. E que devemos tomar como roteiro para seguir o Mestre. Porque não tem outro jeito. Para sairmos desse planeta de expiação e provas, só tem um jeito para nós. É seguir Jesus. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém se liberta das dores, senão por mim. Ele disse lá, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Mas quando chegamos ao Pai que nos abraça com ternura, é porque seguimos, nos libertamos da nossa mediocridade, da nossa inferioridade, da nossa teimosia. Mas como nós temos dificuldade, os Espíritos resolveram há algum tempo e começaram a nos contar histórias mais longas, mais enfeitadas, e nos passam essas histórias para que consigamos finalmente compreender. Embora, quando lemos uma história qualquer de sofrimento, fala, olha, esse fulano era danado, hein? Ele fez umas coisas atrapalhadas e mereceu não sei o quê. Sempre os outros. Nós jogamos a culpa nos outros. Eu fiquei nervoso outro dia, muito nervoso, mas também o fulano me falou isso ou me fez aquilo. Quer dizer, a culpa da minha irritação não é a minha falta de controle. É que o outro fez ou falou alguma coisa. Que nem sempre é verdade. Às vezes nem é verdade. E nós achamos que o culpado da nossa tragédia, da nossa miséria, é o outro. Daqui uns dias vai vencer uma duplicata. Puxa vida, me toca pagar. Engraçado. Essa duplicata, ela apareceu porque o vendedor me convenceu a comprar uma coisa que eu não podia. E aí, então, eu fiz uma duplicata para pagar no futuro. Como o mundo não acabou, eu vou ter que pagar. Culpa do mundo, devia ter acabado. Aliás, dia 21 era para ter acontecido um monte de coisas também nas previsões, aí não aconteceu nada, né? Lá em casa, pelo menos, aconteceu nada. Então, eu vou ter que pagar a minha duplicata. Mas os Espíritos, então, nos contam as histórias. E traduzem essas histórias em livros. E no meio espírita existem bons livros, livros ótimos, que nos trazem uma história como pano de fundo e no meio muitos esclarecimentos acerca do livro dos Espíritos e acerca do Evangelho. Então, se selecionarmos, e hoje nós precisamos selecionar, existem livros fantásticos. Alguns deles, às vezes, ficam esquecidos nas prateleiras, porque são livros antigos, temos livros mais novos, temos psicografias mais recentes. Existem algumas que a gente lê e pronto, e joga fora. Como uma história. Uma história. Contaram uma história e pronto. Fica a história pela história. Esse livrinho aqui, todo mundo está lendo, né? É Dramas da Obsessão. Ele foi escrito em 1963.
psicografia de Ivone do Amaral Pereira, e o espírito é Dr. Bezerra de Menezes. É um livro extraordinário, não só pela história. A história é comovente, mas pelos ensinos que ele coloca no meio, pelos esclarecimentos que ele coloca no meio, e que nos permite até entender parábolas de Jesus. A história, eu vou estragar a história só um pouquinho, pouca coisa, mas ela começa, e o motivo do atendimento é uma prece. Uma pessoa orou pedindo a misericórdia divina que providenciasse um auxílio para uma família que ela conhecia. E o Espírito intuiu essa pessoa que estava orando para escrever uma carta para uma médium, eu suponho seja Dona Ivone. E ela escreveu a carta pedindo que ela pedisse para os espíritos ajudarem uma família. Veja que engraçado, né? Não basta eu pedir. Eu vou pedir para alguém pedir. É a prece de intercessão. E ela escreveu a carta, a médium pediu. Só que o que a gente fica sabendo é que a pessoa que escreveu a carta escreveu por intuição de um espírito amigo. Um espírito que se interessava pelo problema, intuiu a pessoa a pedir para aquele médium. E o pedido chega a Dr. Bezerra de Menezes. E Dr. Bezerra de Menezes vai atender. Olha só, tem que ter mérito, né? De pedir para alguém pedir para o Dr. Bezerra, e o Dr. Bezerra ir assistir. E curioso, quando ele recebe o pedido, ele não sabe quem é. Ele não sabe. Fala assim, ajuda o fulano de tal, a família do fulano. Tá bom, tá bom. Então, não sabe, eles não sabem tudo. Eles precisam de informações. E Dr. Bezerra de Menezes vai, então, com um grupo de espíritos para atender essa solicitação. E, resumindo, era uma família curiosa. Estava uma confusão lá. Porque o chefe da família, que se chamava Leonel, havia se suicidado. Suicidou. Pouco tempo depois, uma filha dele também se suicidou. E um outro mais novo só não se suicidou porque impediram, seguraram. Ele queria se jogar na frente de um trem de ferro, não é o trem de mineiro, não. É o trem de ferro. E alguém segurou para que ele não se jogasse debaixo da composição. Então, estava uma situação difícil na família. E Dr. Bezerra vai com a equipe para ajudar. E chegou lá, na casa desse indivíduo, que para mim, é lá no sul. E o Dr. Bezerra teve dificuldade em entrar na casa. Dada a vibração muito difícil, o Dr. Bezerra teve dificuldade, porque se sentiria agredido ou qualquer coisa desse tipo. Então ele pediu para um dos componentes da sua comitiva, um índio, que entrasse para ver o que estava acontecendo. Esse índio entra e fica sabendo e volta e conta para o Dr. Bezerra de Menezes que era uma obsessão familiar. Eram duas famílias, uma desencarnada, outra encarnada, e a desencarnada estava, então, perturbando os indivíduos. Contou o que ele havia visto direitinho, o Dr. Bezerra de Menezes, então, voltou para de onde ele estava, para estabelecer o tratamento. E aí ele vai procurar saber o que é que tinha acontecido. Por que que aquelas pessoas estavam envolvidas nesse drama terrível, nessa obsessão terrível? E ele não fica sabendo assim, deixa eu pensar e pronto. Não. Ele fala que tem várias formas
dos espíritos ficarem sabendo o que aconteceu. Uma delas é consultar os registros na espiritualidade, e eles podem ver no tempo o que aconteceu. Podem fazer uma espécie de regressão no tempo para observar o que aconteceu. Mas diz que é comum, eles podem fazer isso, mas é um pouco difícil, precisa de técnico, precisa de uma porção de coisas. Tem outros meios que é o mais fácil. O mais fácil, talvez, seja aquele de consultar o espírito protetor, o anjo da guarda daquele indivíduo, que vem acompanhando essa família, essas pessoas, desde muito tempo. Então procuraram o espírito protetor da família, para ver o que vinha acontecendo. E aí descobriram que o Leonel e a família vinham dando trabalho há muito tempo. Há muito tempo. Há mais de 1000 anos. Muito complicado. Eles tentaram, orientaram, falaram, explicaram, tiraram do corpo, orientaram, conversaram, explicaram como é que tem que fazer. E ele era teimoso, muito teimoso. E aí o que é que eles então resolveram fazer? Bom, agora eu vou ler um pouquinho. 1h30, mais ou menos. Né? Mas não é nem isso, nem isso. Diz assim o espírito protetor do Leonel. O nosso querido Leonel necessitava, meus amigos, realmente da amarga lição que finalmente a lei das causas e dos efeitos o levou a experimentar. Então veja, precisa. Desde tempo remoto até a atualidade, ele se vem inspirando em diretrizes corrompidas, arraigado a paixões inferiores, sem boa vontade, para emenda em princípios regeneradores, apesar dos nossos esforços para conduzi-lo à marcha legítima para o bem. Então, precisava. Você vê, desde... E a gente fica sabendo aqui na história que já passa de 1000 anos. A gente acha que 40, 50, 90 anos, né? É muito tempo, né? Fica de cabelo branco, de bigode branco. Mas não é não. Não é não, é pouco tempo. 1000 anos para um deslize. Aquele camarada que saiu de casa, que acabou com a fortuna, com a saúde, acabou com a saúde espiritual e começou a fazer novos amigos, talvez não seja uma encarnação só. Talvez sejam muitas reencarnações, até ele chegar à convivência com os porcos. Mas é questão de escolha. Nós escolhemos. Então, ele estava precisando. Depois ele continua aqui na frente. Variados ensejos para o progresso, nós nos vimos concedendo dentro do período milenar. Há menosprezado todos. Porque a reencarnação é um negócio complicado. A gente é espírito, nasce, recebe necessidades físicas, o corpo interfere no nosso pensamento e nós nos deixamos, às vezes, levar pelos erros antigos e renovamos o erro que fizemos na outra e nos distanciamos então deles. Aí o Espírito perguntou assim, que corretivo aplicar? O que é que se pode fazer para isso? E ele comenta com o Dr. Bezerra de Menezes. De fácil solução seria o problema, aplicado tantas vezes entre os endurecidos no mal, pela mesma lei, deixá-lo inteiramente entregue ao seu livre-arbítrio.
Às vezes a gente fala assim, puxa, mas eu não tenho liberdade? Eu não tenho livre-arbítrio? Então, vão deixá-lo. Deixa entregue a si mesmo. Deixa de orientá-lo. Se afastam para que ele siga o seu caminho. Afastarmos-nos dos seus caminhos, não mais o aconselhando durante o sono corporal, e tampouco tecendo em torno de seus passos barreiras que anulassem os múltiplos malefícios com que teimava em barricar a própria evolução espiritual. E eles fazem isso e deixam até que ele se reconheça lá na pocilga, comendo a comida dos porcos. Aí ele vai se lembrar. Até ele se lembrar da casa paterna e se lembrar que ele pecou, conforme está na parábola. Ele pecou contra Deus e contra o seu próprio pai. No caso, talvez possamos pensar, ele pecou contra a lei divina e contra o seu próprio orientador espiritual. Porque o orientador faz o papel do pai, que o acompanha durante muitas reencarnações. Então, até que ele, cansado de sofrer, resolva voltar. E aí ele explica para o Dr. Bezerra, foi o que nós fizemos com o Leonel nos últimos 400 anos. Portanto, já fazia 400 anos que eles haviam se afastado. E veja, é uma restrição, é uma atitude tomada, não poucas vezes, muitas vezes, com os espíritos teimosos, renitentes, que não se adaptam. Quer dizer, claro que são os outros, né? Quer dizer, tem muita gente assim. Tem muito espírito por aí, tem muita gente reencarnada que faz isso tudo. Nós não, né? Eu não, eu sou obediente. Né? Eu só fico bravo de vez em quando, né? Fico nervoso. De vez em quando eu falo assim, mas eu não tenho livre-arbítrio. Tem hora que é bom não ter. Tem hora que é bom esperar um pouquinho, né? Atender a solicitação, ainda que essa solicitação exija um certo sacrifício, que não é aquele de deixar de comer carne ou de tomar Coca-Cola. Eu vou passar rapidamente por uma coisa que tem me chamado muita atenção atualmente, que é sobre os animais. Sabe que Kardec falou também sobre isso, né? Num capítulo inteiro ele fala sobre animais. E as pessoas fizeram uma inversão, né? E quando chegaram a dizer, um dia até eu questionei a pessoa que me falou, que existem animais que são muito melhores do que homens. Pô, para com isso, tem uma diferencinha. Animal é animal, homem é homem. Precisamos respeitar os animais, tratá-los bem e também respeitar os homens. Porque eu acho uma incoerência engraçada. Um pessoal que, principalmente com cachorro e gato, né? Cachorro e gato parece que de repente viraram não sei o quê. Os animais, onde já se viu maltratar os animais? Aí você vai almoçar na casa dele, tem bisteca, tem bife a não sei o quê, tem frango a não sei o quê. Fala, mas cavalo, porco, não são animais? Esses a gente mata, corta tudo, né? Frita. Que delícia! Esses eu não preciso respeitar, não. Mas gato e cachorro, olha, tem povo que come cachorro. Olha que absurdo. Eu não sei não, porque isso é lá com a biologia, mas dizem que os porcos são mais inteligentes do que cachorros. A ovelha
A ovelha é um animal extremamente sensível. E nós separamos, embora ela chore, e esquartejamos. Fazemos até linguiça. E comemos, falando, não pode maltratar os animais. Hipocrisia. Porque não queremos realmente nos reconhecer. Não tenho nada contra e quem come carne, viu? Eu como meu bife, mas eu como bife. Eu nunca comi um boi, nem vaca. Eu como bife. Bife. Já imaginou você pôr um porco em cima da mesa? Não. Eu ponho costelinha. Mas porco não. É ainda a nossa inferioridade natural. Somos compatíveis com isso, né? Precisamos pensar. Defender os animais. Sim. Vamos sim. Vamos sim, porque para eles nós somos espíritos elevados. Allan Kardec diz em O Livro dos Espíritos que existe mais diferença de evolução entre o animal e o homem do que entre o homem e Deus. Então, vamos parar com esse negócio de falar que o homem e o animal são iguais. Ainda não. Vamos ler Kardec, que é a base para todo o ensino. Bom, mas voltando aqui. Dr. Bezerra vai um pouquinho mais longe, falando dos espíritos protetores. Vamos lembrar que este livro foi escrito em 1963. Eu não tinha nascido, mas o Arif já tinha quase 30 anos. Diz assim, Dr. Bezerra de Menezes, eu vou virar um pouquinho para cá. Há períodos na existência de um homem, como de uma sociedade e um povo, em que seus erros tanto transvasam da órbita razoável num planeta de provas e expiações, que o ricochete entra a puni-los incessantemente, com todo o cortejo das atrozes consequências criadas pelos próprios atos. A nossa responsabilidade é muito grande, não só particular, mas com todo, com a sociedade. Nós não somos um ente à parte. Nós temos responsabilidade conosco, precisamos evoluir, progredir, precisamos agir direito, mas temos também com a coletividade onde estamos. E o desrespeito individual leva a sofrimento individual. O desrespeito coletivo leva a sofrimento coletivo. São períodos que nós passamos. E os espíritos nos advertem. É que, bom, não sei vocês. Quando eu li a parábola do filho pródigo, eu confesso que eu não entendi. Mas agora, lendo o livro dos Espíritos e lendo um pouquinho dramas da obsessão, eu sou capaz de pensar assim, olha, eu acho que estou começando a entender. Daqui a algum tempo, nós vamos estar bons para estudarmos o Evangelho. E daqui a algum tempo, nós vamos estar bons para estudarmos também o Velho Testamento. Porque não é por acaso que existem aquelas histórias. Elas não são histórias para a criança dormir. A expulsão do paraíso é um negócio extraordinário. Vem desde a criação do homem, desde aquele famoso sopro que Deus teria dado no barro, no aperfeiçoamento do boneco, para receber a emanação divina. E se nós somos emanações divinas, criados por Deus, nós temos uma responsabilidade muito grande diante de Deus e diante dos nossos orientadores, assim como diante de nós mesmos.
Vamos seguir, então, a orientação que recebemos nas casas espíritas. O nosso modelo, o nosso guia é Jesus. Vamos ver o que ele nos ensinou para seguirmos as suas pegadas. E só assim seremos livres e equilibrados. Que Jesus, em sua infinita misericórdia, possa nos envolver a todos.